Amém? Irmãos, que realmente nós possamos crer no que Deus nos prometeu, tá? E que possamos saber que Ele jamais desonrará o seu nome, mas Ele vai cumprir todas as coisas. Então, que nós possamos realmente viver uma vida baseada na fé. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias agora lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. O ano passado, irmãos, lá no comecinho de dezembro, nós estávamos estudando, a carta aos Efésios, e vamos começar agora a partir do capítulo 2. É interessante lembrar um pouco daquilo que a gente já viu, que no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai expor, tudo aquilo que Deus, que Cristo, o próprio Espírito Santo e a própria mudança que há em nós, sendo nós agora filhos de Deus por adoção. E no capítulo 2 ele vai começar mostrando a nossa situação anteriormente. Então vamos lá, capítulo 2, versículos de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então vamos lá, irmãos. O apóstolo Paulo agora, ele começa falando primeiramente com os irmãos da igreja de Éfeso, Ele diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Então é interessante nós percebermos que do versículo 1 até o versículo 3, ele mostra a nossa condição antes de acreditar em Cristo Jesus, que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ele está dizendo isso, para a igreja de Efésios, mas depois ele se inclui também, no meio disso, porque ele sendo judeu também ele se inclui, lá no verso 3 ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos. Então veja só, o apóstolo Paulo vai mostrar qual era a situação, que aquele que não creu ainda, irmãos, aquele que não crê pela fé em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, ele está morto ainda em ofensas e pecados, morto espiritualmente, tá? E o que acontece? Essas pessoas que estão mortas, elas andam segundo o curso deste mundo. Olha o verso 2, lê para mim, irmã Nilda, o verso 2, por favor. Isso, então olha só, todos nós antes, irmãos, andávamos segundo o curso deste mundo. Irmãos, as coisas, o mundo vai mudando, é ou não é verdade? O mundo que os nossos pais
nasceram e cresceram é diferente do mundo que os meus filhos nasceram e cresceram. E logo vai vir aí os meus netos e eles vão nascer num mundo diferente. E a nossa sociedade, ela vai andando de acordo com este mundo, com os seus costumes, com os seus valores, com os seus princípios. Veja que existe, né, uma mudança radical, né, nos princípios que regem a nossa sociedade. Sejam por questões, né, de ordem familiares, sejam por questões de trabalho, seja por questões, né, de liberdade, tá? O mundo vai mudando e todos nós andávamos no curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo também o espírito que opera neste mundo. Então veja, irmãos, este mundo está sendo influenciado por um espírito, um príncipe. Quem é este, irmãos? Que rege este mundo, que é contrário à lei de Deus, que é contrário aos princípios que Deus estabeleceu. Quem é que está regendo este mundo? Satanás, o próprio diabo, irmãos. Existe um espírito agindo, existe uma força espiritual a qual nós não podemos ver, mas que podemos perceber, que está agindo neste mundo, e que começou lá no Jardim do Éden, quando ali a serpente foi lá falar com Eva, estava neste mundo, agindo, falando para ela, olha, não foi assim que Deus disse, não é o que estão fazendo hoje. Muitos querem interpretar as Escrituras para os seus próprios desejos, para os seus próprios princípios. O inimigo, né, esse príncipe, né, que está agindo neste mundo, esse espírito que age agora, que opera nos filhos da desobediência, ele está aí operando, agindo, mudando valores, mudando os princípios, modificando as Escrituras. O problema não é nem esse, irmão Valdez, porque a perseguição ao Evangelho sempre existiu. O problema é quando você vê surgir uma igreja que se diz cristã e que não obedece às Escrituras. Como tínhamos aqui há pouco tempo atrás uma igreja que era 2 pastores que eram casados, 2 homens. É uma igreja contemporânea. E assim está aí, né? O pior, é mais perigoso ainda, né? Está entrando dentro das igrejas, certo? Os valores, os princípios, as atitudes, dentro das igrejas, irmãos, inúmeros casais se divorciam, aí a igreja aceita. Você tem, né, pessoas que se dizem cristãos, mas saem para uma balada, bebem, não tem mudança de vida. Esse espírito está operando. E no versículo 3 ele vai dizer, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, peraí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele também se inclui, né, porque ele diz, e nós, entre os quais todos nós, ele também se inclui, mesmo nascendo no povo de Israel, sendo um judeu, sendo uma pessoa que era temente a Deus, conhecia as Escrituras, ele também se inclui. Ele fala, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Irmãos,
esse desejo desenfreado que existe no mundo, a liberdade, eu faço o que eu quero, eu sou o que eu sou, eu posso todas as coisas. É interessante porque na própria carta de Efésios, se você for comigo lá no capítulo 4, verso 17, Efésios mesmo, Efésios, capítulo 4, versículo 17. Lê para mim, Marisa, por favor, do verso 17 ao verso 19. Então, olha só, irmãos, quando ele diz aqui no capítulo 2, que todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, né, e dos nossos pensamentos, e éramos por isso filhos da ira, né, por natureza, ele está dizendo desse daqui, ó, eu digo isto, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, são dirigidos pelos seus próprios pensamentos, entenebrecidos, né? Ou seja, tem o seu entendimento de Deus de uma forma obscura, eles não conseguem entender as coisas de Deus, separados da vida de Deus, porque são ignorantes com relação a Deus, pela sua própria dureza do coração, e eles perderam o sentimento e se entregaram à dissolução para cometerem todo tipo de impureza. Então, você percebe, irmãos, que realmente eles, né, estão afastados de Deus, por isso são, por natureza, filhos da ira. Vamos voltar lá para o capítulo 2, verso 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, peraí, irmãos, se eu não sou filho de Deus, eu sou filho da ira, tá? Então a ira de Deus permanece sobre nós. Esta era a situação que nós andávamos antes de conhecermos a Deus e crermos no Senhor Jesus. A partir do versículo 4, nós vamos ver que a salvação é por meio da graça, do amor de Deus. Olha lá, ó, verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha só, irmãos, veja só, a salvação é pela misericórdia e pelo amor, e pela graça de Deus. Então Deus, um Deus misericordioso, Ele ama o pecador, e por meio da graça, que é um presente que nós não merecemos, por meio da graça somos salvos. Esse amor é pelo amor, né? Alguns falam assim, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviram esse ditado? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não, irmãos, nós só nos aproximamos de Deus pelo amor, pelo seu amor, porque Ele nos ama e quer nos salvar. E como é que nós somos salvos? Pela graça. Então o apóstolo Paulo aqui, ele no verso 4, no verso 5, mostra, né, aquilo que Deus fez por nós, né? No verso 6 ele vai dizer, e nos ressuscitou juntamente com Ele,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, peraí, ó. Ele nos ressuscitou, mas a gente não morreu ainda. Por que ele está falando isso? Porque se você for aqui no verso capítulo 1, ó, capítulo 1, versículo 19 e 20. Lê para mim, Débora, por favor. Isso, o qual a sua excelente grandeza, né, o seu poder, o que ele faz? Para nós, o que cremos, ele opera por força do seu poder, e o que ele fez? Ressuscitou a Jesus ao terceiro dia. Jesus venceu a morte, e todos aqueles que creem em Jesus, também ressuscitarão. Por isso que o apóstolo Paulo, né, ele vai colocar aqui, né, ele coloca, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Por quê? Porque Paulo já está falando de algo que para Deus já aconteceu, irmãos. Nós já estamos lá para Deus, porque Deus não está preso nesse tempo como nós. Deus já está lá no futuro, irmãos. Então, quando Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, fala a respeito da nossa posição agora como salvos, ele já olha nós lá no céu, nos lugares celestiais. Lá no capítulo 1, ele mostra que Cristo foi ressuscitado e foi colocado, sentado à direita de Deus, no céu. E um dia, nós também ressuscitaremos e estaremos com ele nos lugares celestiais, nos céus, tá? Então, esta é aquilo que Deus está fazendo. E ele faz tudo isso para quê, né? Versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Então, pode ver que sempre ele vai colocar em Cristo, com Cristo, na pessoa de Cristo. Porque tudo acontece por meio de Cristo, irmãos, tá? Ele nos vivificou com Cristo, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, e também pela sua benignidade, né, pela sua graça em Cristo, né, nós também podemos alcançar a benignidade do Senhor. E aí, irmãos, ele vai no versículo 8 e no versículo 9, né, mostrar para nós que a salvação é por meio da fé, né, pela graça por meio da fé, tá? Versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, peraí, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito daquilo que Deus fez conosco, né? Nos vivificou por meio de Cristo, para aqueles que creem no seu nome. E veja, irmãos, a salvação é pela graça. Porque pela graça sois salvos. A graça de Deus, irmãos, o presente, gratuitamente, que foi dado por meio de Cristo, para aqueles que creem, porque é pela graça, por meio da fé. Então a fé é a chave que abre a porta da salvação, irmãos. Lembra que nós lemos lá, que sem fé é impossível agradar a Deus? Lemos no começo do culto, lá, capítulo 11 de Hebreus, né? Lembra? Lembra que a gente começa falando da fé, e aí ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus?
por meio da fé. Por isso é tão importante a fé na vida do cristão. E é assim, irmãos. Eu não faço as coisas certas, ou procuro fazê-las, porque eu quero ser merecedor da salvação. Porque eu não sou merecedor. Pelo contrário, nós somos pecadores. Né? Somos falhos. Não merecemos a salvação. Mas o presente que Deus nos oferece por meio de Cristo, pela fé, essa graça é que nos salva. Tá? E ali no versículo 8, né? No versículo 9, lê para mim o verso 9 aí, irmão Valdez. Efésios 1, 9. Capítulo 1, versículo 9. Não. Irmão Valdez, desculpa. Irmão Valdez, desculpa. É capítulo 2, verso 9. Desculpa, eu falei errado. Pode ler. Não vem das obras para que ninguém te glorie. Não vem das obras. Não vem das obras. Não adianta nada você querer fazer boas obras, querer ser uma pessoa boa, para tentar ganhar o céu. Não. Não é por obras, para que ninguém possa se gloriar. Ah, eu fui salvo porque eu fui melhor que os outros. Ah, porque eu era extremamente fiel aos cultos. Nunca deixei de dar o meu dízimo. Sempre ajudei os pobres. Irmãos, não é por obras, é pela graça. Pela fé, por meio da fé, tem que ter fé em Cristo e alcançar a graça de Deus por meio da fé, para que ninguém se glorie. Eu não posso me gloriar. Ah, eu? Mas você tem certeza que você vai para o céu? Mas eu tenho, eu sou pastor. Ah. As nossas obras, elas não ajudam na nossa salvação. Mas espera aí, então eu não preciso fazer obras? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. As nossas obras, elas não podem nos justificar diante de Deus. Tá? Mas olha o que diz o versículo 10 aí. Ó. Lê para mim, Marisa, o verso 10, por favor. Capítulo 2, verso 10. Porque somos feitos do Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, peraí, ó. Não vem das obras, mas nós somos agora feitura de Cristo, né? Criados em Cristo, agora somos salvos em Cristo, somos filhos de Deus, agora somos uma nova criatura, e Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas, irmãos. É por isso que eu devo, né, ser fiel aos cultos, é por isso que eu devo pregar o Evangelho, é por isso que eu devo ajudar as pessoas, melhor coisa é dar do que receber, por isso que eu tenho que evitar de fazer certas coisas. Então olha só, irmãos, é interessante, porque se você for comigo lá no capítulo 4, verso 22, ó, o que é boas obras, irmãos? O
que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Olha aí, ó, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Está vendo? Então, na própria carta de Efésios, né, que nós vamos chegar lá no capítulo 4, nós podemos ver o que é fazer boas obras, irmãos. Né? Temos que ter uma nova atitude, temos que ter um novo pensamento. Não é que a gente não vai errar, irmãos, mas se eu cometer um erro, peço perdão. Se eu ofendi alguém, vou lá, peço perdão para aquela pessoa. Desculpa, errei, não vou fazer mais. Essa é a atitude que Deus, né, nos ensina e espera de nós como novas criaturas. Como agora uma pessoa salva em Cristo Jesus. Essas obras não me ajudam na salvação, porque a salvação é por meio de Cristo, irmãos. Mas eu tenho que andar nas boas obras, ter uma atitude diferente, tá? A semana que vem, irmãos, nós vamos continuar, tá? A partir do versículo 11, tá? Então, a semana que vem, continuamos estudando a carta aos Efésios, tá bom? Nós vamos fazer os nossos pedidos. Não sei se alguém enviou algum pedido de oração por meio do Facebook. Vou pedir para a Débora dar uma olhadinha. Não? Alguém fez algum pedido? Muito bem, então vou pedir para a Débora encerrar a transmissão e nós vamos fazer os nossos pedidos para nós podermos orar, tá bom?